Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Fate Stay Night, Teoria do Caos. Você ficaria chocado com a pouca diferença que realmente existe entre a maioria dos universos alternativos. Ah, claro, sempre haverá um estranho. Bem, na verdade, há um número infinito de estranhos. Veja, a natureza do multiverso é que ele não é realmente multi, mas sim omni. Tudo que poderia ter acontecido aconteceu, e mais do que isso, aconteceu um número infinito de vezes em um número infinito de universos. Portanto, é impossível que qualquer universo seja verdadeiramente estranho, porque qualquer universo dado é nada mais nada menos do que a soma total de um número infinito de coisas acontecendo ou não em combinação. E haverá outro universo onde aconteceram exatamente as coisas opostas. E entre eles haverá universos com todas essas coisas acontecendo em combinações totalmente diferentes ou quase idênticas. E cada um deles também terá um oposto. E há aqueles onde nada aconteceu nunca, e os mundos onde as coisas pararam de acontecer. E há um número infinito deles também, muitos deles com definições sutilmente diferentes de nada acontecendo. E às vezes o nada de um vaza para outro e se torna algo lá porque esse universo tem regras diferentes de nada. Então o que acontece? O que existe em um universo não existe apenas em outro, sempre existiu e sempre existirá, enquanto em outro universo nunca deixará de existir. E pense, se você fosse um dos meus aprendizes, eu estaria questionando você sobre isso mais tarde. E as pessoas se perguntam por que tradicionalmente não duram muito. De qualquer forma, o que quero dizer é que existem muitos mundos alternativos. E muitos deles são realmente estranhos. Já vi mundos onde a vida na Terra seguiu caminhos muito diferentes, uma paisagem composta por monumentais montanhas cristalinas constantemente envoltas em raios esmeralda, povoadas por criaturas energéticas informes que se alimentavam de cargas magnéticas. Já vi mundos onde a humanidade evoluiu mais rapidamente, uma raça de médios e super-humanos que fazem com que as nossas maiores conquistas pareçam tão transitórias e sem sentido como os castelos de areia das crianças, e que destroem o seu mundo em guerras cuja escala nem sequer podemos imaginar. Mundos onde o homem nunca evoluiu, deixando Gaia selvagem, cruel e indomada, mas muito mais bela e vibrante, à sua maneira dura. Certa vez vi um mundo só com camarões. Eu cansei disso rapidamente. Mas um número surpreendente de mundos não tem nada a ver com isso. Eles são apenas, exatamente o que você sabe. Uma pequena diferença, talvez duas. A vida de uma pessoa mudou e isso é um mundo totalmente diferente. Embora apenas algumas pessoas selecionadas sejam afetadas, ainda é um mundo próprio. E às vezes, a mais rara das raridades. Às vezes, aquela pequena mudança são apenas as primeiras pedras que sinalizam uma avalanche, e no final, o mundo que costumava ser tão parecido com o seu nem é reconhecível. Dizem que uma borboleta batendo as asas pode causar um furacão do outro lado do mundo, se atingir as correntes de ar da maneira certa. Eles não estão errados. Às vezes nem é preciso tanto. E às vezes não. E às vezes ambos. Ou nenhum dos dois. Ou todas as opções acima, repetindo-se infinitamente em uma cascata de ações e reações possíveis e impossíveis em todo o tempo e espaço. Magia não é divertida? Um trecho das memórias de Kishore Zeureshek Feinor. Se você achou algumas partes confusas, provavelmente é melhor assim. Os acontecimentos estavam se desenrolando. Exatamente como sempre fizeram. Exatamente como fariam em milhares de outros mundos exatamente como este. O falso sacerdote limpou com satisfação as últimas manchas de sangue seco de sua faca. Admitiu que ele se divertira bastante com o que fizera a irlandesa. Fez amizade com ela, conquistou sua confiança, conduziu-a em sua carreira e a levou ao seu maior momento de triunfo pessoal, e tirou tudo dela com um único golpe de lâmina. Junto com o braço dela, logo depois e com a ajuda de uma serra de ossos decente. O choque e o desespero em seus olhos foram nada menos que inebriantes. Ele a deixou quase viva, intencionalmente. Era mais divertido pensar nela definhando lentamente no prédio abandonado onde ele a depositara, longe de ajuda, agonizando por tudo que ele havia tirado dela enquanto ela morria. Sua vida foi apaixonada e motivada, sua morte não deveria ser menos intensa. Foi o maior presente que ela poderia receber e a maior maldição. Ele apreciou a dualidade de tudo isso. E claro, a diversão pessoal proporcionada por esta ação foi apenas a ponta do iceberg. Uma pessoa realmente não bastava para ser mais que um aperitivo, mas um jogo interessante estava prestes a começar. E para realmente exercitar seus interesses e aproveitá-lo ao máximo, ele precisava de peças no tabuleiro de xadrez. Agora, com a colheita do braço de Bazet Fraga MC Remix e por extensão, seu contrato e selos de comando, Kirei Kotomini adquiriu uma peça de jogo realmente excelente. Os mestres estavam se reunindo e ele tinha uma liberdade sem precedentes para observar e manipular para garantir que a guerra fosse do seu agrado. Honestamente, a situação era quase perfeita. Nas sombras da igreja, o servo Lancer esperou impacientemente. Ele não estava muito feliz com sua nova mestra. A última era uma garota fofa e espirituosa com uma personalidade muito mais simpática, e ele teria gostado bastante desta guerra com ela ao seu lado. Apenas azar dele por ela ser uma péssima juíza de caráter para equilibrar suas boas qualidades. Mas ele estava disposto, no momento, a tolerar o irritante falso padre se isso o levasse a ter a chance de realmente provar um pouco desse combate lendário do qual ele sempre ouvia falar. Ah, cara, é melhor aquele padre arranjar algumas brigas decentes para ele, ou ele ficaria muito chateado. Muito abaixo de ambos, o Rei Dourado espreguiçou-se e bocejou. Como tantas vezes acontecia ultimamente, ele estava bastante entediado. Francamente, ele não estava muito interessado na guerra.
Havia algum valor a ser obtido com o prêmio, ele supôs, mas não era difícil aceitá-lo quando ele quisesse. O mais provável é que ele simplesmente deixasse tudo acontecer, a menos que visse algo interessante para fazer nesse meio tempo. Alguns dos outros servos poderiam ser divertidos, se ele ficasse muito entediado. Não o suficiente para realmente ser uma ameaça, é claro, mas potencialmente poderia surgir um que o forçaria a exercer algum esforço. O Lancer que Kotomini roubou não era nada digno de nota, mas talvez os outros fossem de qualidade superior, outro descendente dos deuses talvez, como aquele insano rei conquistador da última guerra. Agora ele tinha sido interessante. Não valia a pena lutar contra muitos homens, mas aquele era outra coisa. Mas além da tênue esperança de que outro como ele surgisse, não havia muito mais pelo que esperar. Ele supôs que uma garota, aquela com o corpo estranho e os olhos quebrados, poderia ser uma diversão. Ela era uma abominação desagradável e faminta, e ele marcou como uma abominação que provavelmente exigiria extermínio em algum momento no futuro. Num raro momento de bondade, ele disse-lhe para cometer suicídio. Era uma solução prática, e se ela realmente fosse o que ele pensava que era, provavelmente ficaria mais feliz simplesmente pulando para a reencarnação mais cedo, em vez de completar sua transformação iminente. Ele considerou caçá-la agora mesmo, só para ver se ela tinha ouvido ou não, e matá-la com as próprias mãos se ela tivesse a ousadia de assumir que tinha algum direito de ignorar até mesmo seus caprichos mais vagos. Mas, para ser honesto, ele realmente não achava que valesse a pena gastar energia. E dar a ela algum tempo para amadurecer e se distorcer ainda mais provavelmente tornaria tudo vagamente mais interessante se ele tivesse que destruí-la mais tarde. A quem ele estava enganando? Tudo isso nada mais foi do que matar o tempo até que ela apareceu. O cavaleiro prateado que chamou sua atenção como poucas outras mulheres conseguiram. Ela apareceria novamente, ele podia sentir isso em seu sangue. Ela procurou Graal com uma paixão que ele achou totalmente irresistível, e se o Graal aparecesse, aquela mulher desafiaria todas as leis da realidade, do tempo e do espaço nas suas tentativas de apoderar-se dele. Ela iria até o Santo Graal, iria até ele, e ele estaria esperando por ela, para completar o que havia começado tantos anos atrás. Para finalmente quebrar aquela vontade indomável, queimar aquela paixão dela e torná-la sua, como ela sempre esteve destinada a ser. Sim, isso era algo pelo qual esperar. Aquela mulher seria seu maior tesouro, a joia da coroa de sua coleção incomparável. Os últimos 10 anos de tédio valeriam inteiramente a pena por aquele momento único e perfeito em que o desafio finalmente abandonou aqueles lindos olhos. A bruxa resistiu à vontade de jogar a cabeça para trás e rir alto. O poder bruto que a inundava era delicioso, uma onda como nenhuma outra, e as sensações definitivamente subiam à sua cabeça. Mais chegavam a cada segundo, oriundos dos infelizes sacrifícios que viviam à sombra de seu templo na montanha. Mais energia do que uma dúzia de servos poderia precisar, o suficiente para alimentar seus feitiços por toda a vida. Ela precisaria de tudo isso e muito mais para lidar com os inimigos que teria que enfrentar, é claro, mas o fato de que o poder que ela já havia acumulado não era suficiente não tornava menos emocionante possuí-lo. Esta terra, no coração da montanha sagrada, era perfeita para os seus propósitos. Apenas uma entrada ou saída, facilmente defendida pelo talentoso cão de guarda que ela conjurou. Uma terra espiritualmente rica que poderia facilmente manter seu território como maga. O ponto focal de uma linha-lei que lhe permitiu tocar a cidade inteira sem nunca sair do quarto. Uma fonte de poder efetivamente limitada. A guerra ainda nem havia começado e com um único golpe, ela conquistou uma grande vantagem ao posicionar seu templo nesta terra sagrada que poderia essencialmente ser chamada de base ideal de operações. Sim, pensou Servo Caster, esta guerra do Santo Graal não era um problema tão grande, se você apenas parasse para pensar sobre isso. E quando o Santo Graal era dela? Ela lançou um olhar para Kuzuki Soichiro, seu mais recente mestre e amante, sentado de pernas cruzadas no canto de seus aposentos com uma expressão ilegível. Ela demoraria para aproveitar o Graal e saborearia seu tempo com ele. E quando finalmente foi dela, bem, ela sabia que não devia fazer desejos infantis. Mas se fosse possível que este prêmio pudesse realmente conceder-lhe uma segunda vida, se houvesse pelo menos uma chance de finalmente ter aquela felicidade que ela havia sido tão completamente negada durante sua vida, para algo de poder infinito que poderia realizar qualquer desejo, certamente uma segunda vida para passar com este homem seria simples o suficiente para dar. O mago sorriu com os frutos de seu trabalho. Aproximava-se rapidamente a hora escolhida, quando ela tiraria sua carta e seguiria os estimados passos de seu pai. Todos os rituais foram preparados com a precisão de um livro didático. Seu poder estava no auge e ela estava merecidamente confiante em suas habilidades. Na verdade, pode-se dizer que é a mais esquiva das criaturas, uma situação perfeita. Esta seria a sua hora de brilhar, ela sabia. Quando os feitiços finais fossem lançados, o espadachim supremo estaria à sua frente, sua chave brilhante para a vitória. De uma só vez, ela não apenas seguiria o caminho do pai, mas viajaria mais longe do que ele jamais havia feito. A família Tosaka seria quem finalmente reivindicaria o Santo Graal, e tudo começaria com sua convocação perfeita do servo Cyber. Pobre coisa. Foi realmente uma pena aquele pingente, não foi? Você dificilmente poderia mais chamar isso de pessoa. Uma pessoa não murchava à luz do sol. Uma pessoa não se escondia do mundo em criptas de porões como uma espécie de fantasma assombrando sua própria casa. Uma pessoa não se decompunha enquanto caminhava, seu corpo feito de carne roubada, mantido unido em torno de uma alma decrépita pela ação de vermes que cheiravam a sangue velho e carne podre. Mas principalmente uma pessoa era capaz de manter alguma conexão significativa com outra. E já se passaram muitos anos desde que Zouken matou fez algo parecido. Ele tinha olhos, literais e figurativos, por toda a cidade de Fuyuki.
Poderia ser uma péssima combinação para sua magia, mas ele morava nesta terra há muitos anos e seu poder não deveria ser menosprezado aqui, no coração de seu território. Ele viu tudo. A bruxa do templo Hildou já estava trabalhando reunindo almas e ela havia convocado seu próprio servo. O falso sacerdote atuando como supervisor tinha 2 servos para trabalhar e para piorar as coisas, ele não sentia nada além de desprezo por Zouken, pessoalmente. O Graal preparado pela família Ensber estava ainda mais caótico do que o normal desta vez, e o servo que eles designaram para protegê-lo era um dos principais contendores na guerra. Chegar a isso seria difícil. Com toda a honestidade, ele considerou seriamente apenas esperar pela próxima guerra. Este veio muito mais rapidamente do que o esperado, e talvez o próximo seguisse o exemplo. Cada ano que passava tornava mais difícil se concentrar, mas se ele hibernasse durante a maior parte do tempo, durar os anos deveria ser bem possível. Na verdade, a situação era tão horrível quanto poderia ser para seus planos. Mas aquela coisa era quase perfeita. A personalidade tinha algumas falhas para resolver, mas em termos de função não poderia ter pedido melhor. Ele chamou um servo e deu o controle para Shinji. Ele não esperava muito do garoto, mas arriscar o material em combate direto como mestre seria um desperdício e Zouken ainda não havia concebido uma maneira de utilizá-lo adequadamente. Mas as coisas estavam mudando, não estavam? Mudanças sutis nos últimos anos, mais pronunciadas nos últimos dias. Algo havia mudado em sua existência fora da mansão. Algo estava dando apenas uma pequena sugestão de esperança. Zouken sorriu. Algo preto e quitinoso rastejou por entre seus dentes antes de voltar para a carne enrugada de seu pescoço. A esperança era uma fraqueza que ele poderia explorar. Ele começaria a prestar mais atenção à coisa. Observaria suas interações fora de casa e determinaria o que havia acontecido para provocar essa mudança imprevista no núcleo anteriormente imutável da coisa. Alguns dias de observação e então, uma vez determinada uma fraqueza, talvez ela pudesse finalmente ser tornada flexível e colocada em uso real. E se isso acontecer, bem, talvez seja a hora de nos envolvermos mais diretamente nesta guerra do Santo Graal. Em outro lugar da mansão escura, o material estava em seu quarto. Bem, quarto não era a melhor palavra para isso. Célula teria sido mais preciso. Cova estaria ainda mais perto. Afinal, não era aqui que ela dormia, mas sim onde ela vinha treinar. Treinamento, que piada. Treinamento era uma palavra ainda pior para o que acontecia neste lugar do que quarto, para descrever este inferno úmido e sem luz. Vermes e insetos enxameavam ao redor e através de seu corpo deitado enquanto ela estava deitada no chão frio de pedra, olhando para o teto em silêncio. E por que ela não deveria ficar em silêncio? Esta não foi uma experiência nova para ela. Já se passaram anos desde que algo assim foi suficiente para provocar uma reação real. Fazia anos que nada era suficiente para fazê-la chorar. Pense nas pessoas acima se quiser. Considere o poder reunido entre eles, a habilidade e a inteligência. O suficiente para fazer algo de bom neste mundo, não acha? Uma pena que tudo estivesse inexoravelmente focado em matar aos outros, mas é assim que essas coisas costumam acontecer. Mas mais do que isso, pense nos planos. Planos tão grandes cada um deles. E tão confiante. A palavra perfeito parecia surgir muito. O problema da perfeição, da verdadeira perfeição, é que ela fala por si. Uma situação verdadeiramente imaculada não precisaria ser apontada. Seria obviamente perfeito para qualquer um que olhasse para ele. O arquiteto de um plano verdadeiramente perfeito não precisaria de se tranquilizar quanto à sua perfeição, porque ficaria imediatamente claro que não poderia correr mal. O ponto principal desta palestra, na verdade, é que alguém poderia pensar que um grupo de pessoas tão poderosas e inteligentes saberia realmente como evitar parecerem tão estúpidos. Porque cada um desses planos absolutamente perfeitos iria falhar. Alguns miseravelmente, outros ligeiramente, mas nenhum deles se moveria completamente de acordo com os planos do planejador. Por causa de alguns materiais perfeitos que tinham um pouco mais de livre-arbítrio do que Zouken matou esperava. Por causa de uma garotinha caótica de cabelos brancos, de 10 e quase 20 anos, que decidiu que realmente não se importava muito com a glória da família Esber. Ora, não seria um exagero dizer que alguns dos itens acima também estariam ferrando uns com os outros. Mas principalmente, os diversos planos em jogo aqui estariam dando muito errado devido às ações de um mago sem nome, sem contagem e totalmente sem talento chamado Shiro Emiya. Ele não tinha nenhuma magia digna de menção, nenhuma experiência de combate digna de nota e nenhum plano ou conhecimento da guerra na qual estava prestes a entrar. Ele tinha, no entanto, uma característica que descarrilou um número incontável de esquemas tão grandiosos e de longo alcance ao longo da história. Veja, ele realmente queria ser um herói. Ilyasviel von Ensber caminhou pelas ruas desconhecidas sem nenhum sinal de medo. Ela não tinha motivos para temer nada nem ninguém, pois o gigante negro caminhava ao lado dela. Invisível talvez, mas mesmo assim existe um poder implacável esperando apenas para ser liberado sobre o alvo de sua escolha. Enquanto ele estivesse ao seu lado, ela não poderia ser prejudicada. E isso significava que ela nunca poderia ser prejudicada, porque ele nunca sairia do lado dela, nunca recusaria nada que estivesse ao seu alcance. Seu berserker sempre estaria lá para ela e somente para ela. Ao contrário de tantos outros, ele nunca a desapontaria. A princesa tinha uma missão aqui. Ela deveria reivindicar o Santo Graal. Era dela, o vovô dissera. Era tudo deles, o tesouro de sua grande família por direito. Ilyasviel levaria ao destruidor que eles convocaram para a Terra Santa e reivindicaria o prêmio que sua família buscava há tanto tempo. Para a glória de Esber, ela triunfaria. Bobagem. Como se ela se importasse com a glória de Ensber quando finalmente teve tanta liberdade.
Finalmente ela estava fora do castelo, finalmente ela estava no mundo, e não as florestas congeladas no interior da Alemanha, cheias de lobos e pior, uma cidade brilhante e vibrante diferente de qualquer lugar que ela já tivesse visto. Havia tantas coisas para ver e fazer, e apesar das reclamações de Sela e Leysrit de que ela deveria ficar no castelo quando não estivesse caçando os outros mestres, ela planejava ver e fazer o máximo que pudesse ao longo desta guerra. E um garoto para matar, é claro, mas com toda a honestidade, isso seria tão simples que não havia muitos motivos para se preocupar com isso. Ela estava ansiosa por isso, é claro, por conhecer o garoto por quem Kiritsugu a abandonou, descobrir como ele era, e então matá-lo horrivelmente. Não imediatamente não, ela teve 10 anos de frustração, confusão e amargura para descontar nele primeiro. Ela não podia mais pagar a Kiritsugu por jogá-la fora como lixo, não mais, mas ela poderia descontar no garoto que ele usou para substituí-la, repetidamente durante várias semanas, com ferramentas elétricas. Falando no garoto. Sabe, ela nunca o tinha visto pessoalmente? Apenas fotos que um dos agentes do vovô adquiriu como parte de seus esforços para motivar Ilha para a guerra que se aproximava. Na verdade, ela não sabia quase nada sobre ele. Ele ainda não havia convocado um servo, ela tinha certeza disso. Ela não tinha dúvidas de que ele seria o 7º mestre. O mundo simplesmente não seria divertido se ele não fosse. Mas a última carta ainda não havia sido sorteada e ela não queria matá-lo. Seria muito, muito mais divertido matá-lo quando isso se tornasse parte do jogo de guerra. Então ela poderia se vingar e brincar ao mesmo tempo. E claro, ela era uma garota nobre. Foi correto da parte dela deixar o garoto se armar antes de destruí-lo, não foi? Afinal, ela deve cuidar dos camponeses. Sim, definitivamente havia algo a ser dito sobre deixá-lo ter uma chance de lutar. Ela considerou Berserker. Bem, tudo bem, ele não teria uma chance real de lutar, mas pelo menos a aparência de uma. Ele seria capaz de lutar um pouco antes do fim, e isso era realmente o melhor que ele poderia esperar. Ainda assim, só porque ela ainda não iria matá-lo não significava que ela não pudesse brincar um pouco. Coloque um toque de medo nele, deixe-o saber que ela está caçando. Ele morava por aqui, não morava? Ela estava vagando sem rumo, observando a paisagem pela primeira vez, mas talvez seu subconsciente a tivesse levado ao bairro onde ela rastreou a antiga casa de Kiritsugu. O menino morava por aqui, ela poderia pelo menos dar uma olhada, ver o filho de Kiritsugu com seus próprios olhos. Sim, veja-o, mas não o machuque. Apenas segure-se e deixe ansiar pelo momento de sua punição crescer e crescer até crescer. A antecipação tornaria o sabor mais doce quando finalmente chegasse a hora. Saltando alegremente, a princesinha saiu em busca de sua presa. Shiro Emiya tinha muito em que pensar enquanto voltava do trabalho para casa naquela noite. Ok, na verdade, não muito. Principalmente Sakura, honestamente. A caloura que se inseriu tão perfeitamente em sua vida ao longo dos últimos anos que ele nem precisou mais tentar pensar nela como uma família. Mas apesar de ser apenas uma coisa, ela era grande o suficiente para ocupar a maior parte de sua mente. Tudo começou com um pensamento simples. Ultimamente ocorreram alguns crimes graves na cidade de Miyama. Já era seguro deixá-la voltar para casa sozinha à noite? Mas isso levou a pensar em acompanhá-la até sua casa, o que levou a pensamento sobre ela em geral, o que o levou a lembrar que ele simplesmente, honestamente, não tinha mais certeza sobre nada relacionado àquela garota. Para começar, até ele começou a perceber que algo estava errado. Ela parecia um pouco estranha em tudo o que fez recentemente. Não muito, tão pouco que ele provavelmente não teria notado se não a conhecesse há tanto tempo. Mas ainda era suficiente que ele começasse a se preocupar com ela. Bem, mais do que ele normalmente se preocupava com todo mundo, de qualquer maneira. E em termos mais gerais, ela estava realmente começando a ficar bonita, o que o deixou meio nervoso. Ele balançou a cabeça para desalojar esse pensamento. Sakura era Sakura. Não seria bom deixar seus hormônios arruinarem uma das poucas amizades genuínas que ele realmente tinha. Ela era da família, e você não faz isso com família. A luz da lua refletia nos estranhos cabelos brancos da garota quando ela passou por ele, criando um brilho suave e sobrenatural ao seu redor. O mundo congelou. Ele não tinha certeza do porquê. Ele sabia que nunca tinha visto antes. Não havia nenhuma razão real para notá-la, além de suas feições albinas, e isso realmente não explicava por que ele estava olhando tanto. Havia apenas uma pressão estranha na garota que chamou sua atenção, como se ele estivesse olhando para uma fada ou alguma outra criatura que realmente não fazia parte do seu mundo. Ela não olhou para ele, mas ele ainda podia ver o sorriso em seu rostinho ao luar. Você vai morrer se não invocar isso logo, Oni-chan, ela disse com uma risadinha, seu tom não deixando claro se ela estava falando com ele ou apenas falando com o ar noturno. Shiro parou e observou a garota passar. Algo nela apenas dizia não me siga em sua mente. Como se ele estivesse arriscando a vida ao se aproximar dela. Mas, às vezes, são as menores coisas que podem mudar o mundo. Shiro correu atrás da garota que estava partindo, gritando, espere um segundo. A garota, com os olhos arregalados e com mais choque do que provavelmente deveria estar neles, virou-se para encará-lo. Hein? Ela disse eloquentemente. Shiro se ajoelhou para poder olhá-la nos olhos e deu seu sorriso mais caloroso. Suas roupas pareciam muito bem feitas, então era melhor presumir que ela tinha dinheiro e se comportar com o devido respeito, embora, na verdade, ele teria feito isso de qualquer maneira. Mesmo que ela não fosse realmente da classe alta, era rara a garotinha que não ficava nem um pouco emocionada ao ser tratada como se fosse uma dama. Olá, Ojo-chan. Você está sozinho? Ilha piscou algumas vezes em surpresa e confusão. Olá, isto está tudo errado. O que ele estava fazendo? Ela não estava planejando falar com ele agora, e ele certamente não deveria estar sorrindo. Ela nem se preocupou em esconder sua intenção de matar. Isto tinha sido um aviso, uma declaração de guerra, então por que ele estava agindo como se estivesse feliz em conhecê-la?
Será que, espere, Kiritsugu nunca contou a ele sobre ela? Ele não achava que ela era uma ameaça porque não a reconheceu? Ele nem teve a boa vontade de saber o que havia tirado dela? Com a raiva aumentando, ela considerou ordenar que Berserker se materializasse e esmagasse o garoto, aqui e agora. Raiva que se dissolveu rapidamente quando sua linha de pensamento parou com apenas um único movimento do garoto. Ele estendeu a mão e deu um tapinha na cabeça dela. A simples demonstração de afeto deixou Willie abertamente atordoado. Ele não deveria ser legal com ela. A maioria das pessoas com sua experiência não era, e ela tinha todos os motivos para acreditar que ele seria muito pior que os outros. Isso realmente não estava acontecendo como ela planejou. Shirou alheio continuou sorrindo. Nossa, que cabelo lindo! E essas roupas são tão lindas. Você realmente parece uma princesa, sabia? Ele me acha bonita. Ele gosta do cabelo que ganhei da mamãe. Ilha pensou, a menininha nela subindo ao topo com uma alegria irracional com um elogio para dominar a adolescente cínica tentando ao máximo desconfiar dele. Ela gostava de pessoas que eram legais com ela. Ela não deveria gostar dele, mas ele estava sendo legal e, isso estava tudo errado. Ela tentou encontrar sua raiva novamente e pensou em ordenar que Berserker matasse apenas para ficar menos confusa. Mas você sabe, ultimamente tem havido muitas pessoas perigosas e acidentes por aí à noite. Não é seguro para uma menininha fofa andando sozinha a esta hora. Gostaria que eu te acompanhasse até sua casa? O menino perguntou. Espere o quê? Ilha pensou, sua raiva descarrilou totalmente mais uma vez. Por que ele estava sendo tão consistentemente gentil? Ele não deveria ser legal com ela. Ele deveria ser frio, indiferente e implacável. Mas bem, mesmo desconsiderando o fato de que ela não estava de fato sozinha, e era provavelmente a pessoa mais segura da cidade, ele ainda demonstrava preocupação. Ele estava sendo mais gentil com ela do que a maioria de sua família, e eles tinham acabado de se conhecer. Isso não foi justo. É hora de colocar as coisas de volta nos trilhos. Não se esqueça de quem ele realmente é. Ela começou, preparando-se para desafiar isso, abrir os buracos necessários para ver através do engano. O garoto disse, rindo de uma forma um tanto envergonhada. Acho que sou um estranho para você, não é? Fiquei tão envolvido no momento que esqueci que, pelo que você sabe, sou perigoso. Mesmo assim, me sentiria mal por deixar você sozinho aqui, então como é isso? Ele enfiou a mão nos bolsos e tirou algumas moedas e alguns pedaços de papel. Aqui está um pouco de dinheiro. Há um posto de gasolina logo abaixo do quarteirão, por aqui. Há o suficiente aqui para usar o telefone público para ligar para alguém para buscá-lo e comprar um lanche enquanto você espera. Gostaria que eu o acompanhasse até menos até aqui? Prefiro ter certeza de que você está seguro, mas irei embora se você quiser. Droga, o que ele é? Como eu deveria? Por que ele continua sorrindo? Ilha pensou em desespero e aborrecimento. Sua mente virou pela 10ª vez em metade desses minutos. Pare com isso. Pare de ser legal. Eu vou te matar, então se você não parar será. Shirou Emiya levantou-se e ofereceu a mão a Ilhasviel von Einsber. Bem, ele disse e com um leve rubor e contra seu próprio julgamento, Ilha colocou sua pequena mão na dele e disse, você pode me acompanhar até este lugar que você mencionou. Vou confiar em você só desta vez. O sorriso de Shirou se alargou, fazendo aquele leve rubor ficar um pouco mais profundo. Eu ficaria honrado, disse ele calorosamente. E embora nenhum deles soubesse disso na época, eles tinham acabado de garantir que os planos de basicamente todas as pessoas no conflito que estava por vir iriam dar completamente errado. Exceto Rin. Seus planos deram errado sem qualquer ajuda externa. Os acontecimentos se desenrolam, como sempre aconteceram. O mago estava no topo da escola e preocupado. Ela não tinha conseguido saber, então as coisas não foram tão perfeitas como ela planejou. Mesmo assim, ela tinha muito do que se orgulhar. Havia apenas 7 cartas e ela comprou uma. Rin Tosaka foi um verdadeiro mestre. É verdade que a carta que ela tirou era aparentemente a carta do idiota, porque o desejo de espancar seu novo servo presunçoso havia surgido mais de uma vez. Ainda assim, Archer era seu servo, e era isso que contava. Mas agora isso aconteceu para arruinar seu já bastante frágil bom humor. Tinha que ser um dos outros mestres. Apenas uma serva poderia ter começado algo assim sem que ela percebesse. E tinha que ser alguém que a conhecesse. Caso contrário, não teriam escolhido a escola dela, entre todos os locais públicos de Fuyuki, como alvo de uma das magias mais vis que ela já tinha visto. Era um campo fronteiriço e totalmente desagradável. Um campo de feitiço distorcido e consumidor que digeriria todos os que estivessem presos nele, derretendo-os em sangue e espírito para serem consumidos como se fossem comida em vez de pessoas, em vez de seus amigos e colegas de classe. Algum inseto pestilento se atreveu a colocar uma coisa nojenta como essa em sua escola, em seu território. Ela não achou graça e se certificaria de que o perpetrador soubesse disso. Ela se certificaria de que ele soubesse disso lenta e horrivelmente. Era possível que uma variedade de instrumentos de lâmina entrassem em ação nesta instrução. Ela se preparou para extrair o poder do sigilo que encontrou. Em última análise, foi inútil, mas deveria levar algum tempo para impedir a ativação do campo limite. Não muito, mas cada segundo ajudava se lhe desse a chance de encontrar seu mestre misterioso e enfiar uma faca em sua espinha antes que o campo pudesse ser ativado. Ela colocou a palma da mão no lugar onde a magia parecia mais densa. O que você vai apagar? Que desperdício, disse uma voz ainda mais alegremente insolente que a de Archer. O cavaleiro azul parado na torre de água falou com ela por um breve momento, como se fossem velhos amigos. E então ele tentou matá-la e as coisas ficaram um pouco agitadas. Ainda assim, provavelmente foi o melhor. Ela esperava ter uma ideia da utilidade de combate de Archer, e o seu novo servo não decepcionou.
Ela não entendia como. Ela não conseguia compreender adequadamente o combate corpo a corpo entre duas criaturas sobre-humanas. Mas Archer foi capaz de igualar Lancer golpe por golpe, apesar de sua classe. Certamente o Archer deveria ter lutado à distância, com armas de mísseis, mas sua serva havia desembainhado espadas gêmeas, diferentes de qualquer lenda das quais ela já tinha ouvido falar. E ele enfrentou o Lancer sozinho e não foi derrotado. Talvez a compra de cartas tenha sido melhor do que ela pensava. O Cavaleiro Vermelho e o Cavaleiro Azul entraram em confronto repetidas vezes. Lancer era claramente o mais forte e mais rápido, mas não importava o quão furiosamente ele atacasse, Archer rechaçava os golpes rápidos como um raio. Suas armas, a espada branca que refletia a lua e a espada negra que a devorava, foram quebradas muitas vezes e ainda assim sempre intactas. Rin Tosaka ficou paralisada com esta, sua primeira batalha na Guerra do Santo Graal. Mago ou não, ela não tinha visto tantas coisas incríveis que pudesse ficar nada além de atordoada pela perspectiva de dois espíritos épicos, heróis genuínos, duelando diante de seus olhos. E então ela não percebeu o garoto observando das sombras até muito depois que ela deveria ter. O menino foi arremessado para dentro do galpão com força contundente. Ele já havia morrido uma vez esta noite, perfurado no coração por aquela lança vermelho-sangue. Ele não queria morrer de novo, especialmente não exatamente da mesma maneira. Mas estava começando a parecer seriamente que a escolha seria tirada de suas mãos. Ele não queria morrer. Ele não queria morrer. Ele não salvou ninguém, nem uma única pessoa, e ainda não queria morrer. O Lancer azul deu o golpe fatal. A luz e o vento encheram o pequeno barracão, e a lança foi repelida num choque de metal contra metal. Amaldiçoando, o Lancer saltou para trás do galpão. O menino olhou para ela. O incrivelmente lindo cavaleiro prateado, que estava emoldurado pela luz da lua brilhando pela porta aberta. Eu pergunto a você, disse Servo Cyber, você é meu mestre? Às vezes, um pequeno evento pode mudar o mundo, mas alguns destinos estão destinados a existir, não importa as mudanças ao seu redor. As 7 cartas foram distribuídas e os mestres estão reunidos. Vamos desembainhar a lâmina do destino e desferi-la mais uma vez. Bem-vindo à Guerra do Santo Graal. Shiroemi era um garoto muito confuso. Um dia e uma vida atrás, ele estava se perguntando se deveria deixar Sakura voltar para casa sozinha. Agora, ele foi esfaqueado no coração por um grande e assustador homem azul com uma lança. Ele tinha de alguma forma sobrevivido a isso. Como ele não havia morrido, ele não fazia ideia. Tudo o que ele sabia com certeza era que o homem assustador havia decidido segui-lo até sua casa e matá-lo novamente para ver se dessa vez funcionava. Ele havia argumentado, mal a julgar pela facilidade com que o indivíduo sobre-humano o jogou pela casa como uma boneca de pano. Ele acabou sendo chutado pela porta de sua oficina e basicamente perdeu as esperanças. Ele orou desesperadamente por alguma coisa, qualquer coisa, alguma maneira de sobreviver, alguma maneira de garantir que seu sonho não fosse extinto antes mesmo que ele tivesse a chance de começar. E então, quando ele estava no ponto mais baixo, sem saída e sem chance de sobrevivência, foi quando ela apareceu, impossivelmente lindo. Brilhando ao luar, ela se autodenominava Cyber. Ela o chamou de mestre. E ela salvou a vida dele, não havia como negar isso. Ela enfrentou o Lancer e o expulsou, quando o próprio Shiro ficou impotente para fazer qualquer coisa além de ser golpeado como um rato nas patas de um leão. Ela era, como o Cavaleiro de Azul, um ser poderoso, claramente mais que humano. Mais do que isso, embora ela fosse tão incrível quanto o Lancer sobre-humano, ao contrário dele, ela tinha uma beleza gentil e dignidade que combinava com seu poder óbvio. Por mais irritado que o jovem aspirante a herói normalmente ficaria por precisar de outra pessoa para salvá-lo, Shiro estava francamente impressionado demais com ela para se importar muito, mesmo quando ela insistia em dizer coisas que ele não entendia e agir, sem ouvir uma palavra do que ele disse. Ela foi simplesmente incrível. Então ele desejou ter algo além de uma velha capa de chuva para jogar na cabeça dela, para que ela não se destacasse. A culpa foi de Rin Tosaka, na verdade. Ela e a sua serva. Eles continuaram chamando-os de servos, estavam perto de sua casa, e Cyber, em outro momento de não ouvir ou explicar, os atacou. Shiro a impediu. De alguma forma, ele não tinha certeza. Tudo o que sabia é que queria desesperadamente que ela parasse, e quando gritou o comando, uma das novas e estranhas marcas em sua mão havia desaparecido. Ele não sabia dizer por que isso aconteceu, ele estava feliz por ter acontecido. Ele não poderia ser um herói muito bom se deixasse alguém que o chamava de mestre andar por aí matando transeuntes sem nem mesmo explicar o que diabos estava acontecendo. Principalmente quando a garota que passava era a garota mais popular de sua escola e também, bem, ele não queria chamá-la de sua paixão, mas, de qualquer forma, Tosaka expressou gratidão por ele ter evitado que ela fosse espetada e entrou em sua casa. Ela consertou algumas janelas e ficou chocada por ele não ter talento para fazer o mesmo. Nem foi essa a única coisa pela qual ele foi ridicularizado durante a conversa. Ele estava começando a ter a impressão de que o fato dela ser uma grande maga que vagava à noite na presença de uma máquina assassina sobre-humana não era a única coisa sobre Tosaka que ela não compartilhava com as pessoas da escola. A pura maldade também era nova. Ainda assim, ela foi útil. Além de consertar a janela, ela delineou os princípios mais básicos do ritual chamado Guerra do Santo Graal, e deu a ele uma breve visão geral de exatamente quantos problemas ele estava enfrentando, o que eram muitos. E então, como último favor, ela prometeu levá-lo a alguém que pudesse explicar o resto e deixá-lo decidir o que faria a seguir. No entanto, ela também disse que seria mais seguro trazer Cyber com ele. E infelizmente a presença sobrenatural de Cyber não ajudou muito em se misturar. Sua inépcia como mestre aparentemente significava que ela não poderia se transformar em um espírito como servo de Tosaka. Então ela precisaria andar e andar pelo centro da cidade em placas de aço.
não seria imperceptível. Como ela se recusou abertamente a remover a armadura, colocar uma capa de chuva sobre ela foi o melhor que ele pôde fazer. Infelizmente, nem era uma capa de chuva bonita. Ele estava usando isso como capa de bicicleta. Acontece que era a única coisa que ele tinha que cabia sobre a armadura, e então eles tiveram que se virar. Saber era difícil de ler, mas até Shirou percebeu que ela não achou graça. Ainda assim, pelo menos era um pouco melhor do que deixá-la sair com a armadura completa. É verdade que ele não tinha certeza de quanto melhor, porque não havia ninguém nas ruas para vigiá-los, mas ainda assim, alguém ficou nas ruas observando-os. Ilha observou a herdeira Tosaka. Rin era o nome dela? Sim, era Rin, e o menino caminhou na direção da igreja do feitor com o servo recém-convocado a reboque. Ilha se perguntou vagamente por que eles simplesmente não fizeram o servo entrar em sua forma astral, como o archer de Rin ou seu berserker. O menino poderia realmente ser tão sem talento? Ele deveria ser o herdeiro de Kiritsugu, certamente ele deveria ser especial de alguma forma? Ele era legal, no entanto. Ela não esperava por isso. Ilha não tinha experimentado muito calor em sua vida, e ela, bem, ela gostava dele. Ele era gentil, e disse que ela era bonita. Eu deveria matá-lo. Ela pensou. Provavelmente tudo foi uma atuação. Ele estava tentando confundi-la, ou, não era como se ela tivesse alguma prova de que ele era realmente como dizia ser. Sim, agora que ela teve algum tempo para refletir sobre as coisas, era mais provável que ele estivesse apenas tentando pegá-la desprevenida antes da guerra. Kiritsugu também era assim. Ele agia bem quando estava perto dela, depois foi embora e nunca mais voltou. O garoto provavelmente estava apenas fazendo isso. Mas ele sorriu para mim. Ninguém em casa faz isso a não ser que queira alguma coisa. Mas ele nunca pediu nada. Como se sentisse seu desconforto, ela sentiu o questionamento de berserker em sua mente. Nenhum pensamento, ele realmente não era capaz de fazer isso. O que veio através da conexão deles foi mais como um impulso. Mas pelo menos foi um impulso simples de traduzir em palavras. Matar? Nunca deixe que seja dito que berserker precisava de fala ou mesmo de sanidade para transmitir seu ponto de vista. Ela supôs que ajudava o fato de ele só ter um ponto a defender. Embora ela não pudesse vê-lo em sua forma astral, ela podia imaginar o gigante negro tenso para atacar em sua mente, os músculos impossíveis tensos em preparação. Com uma palavra dela, ele retornaria ao mundo físico e massacraria qualquer um, destruiria qualquer coisa que ela ordenasse. Foi tudo que ele pôde fazer e fez bem. Não, Ilha disse. Ainda não. Deveríamos esperar até que ele seja confirmado pelo feitor. Quando ele for um verdadeiro mestre, é quando nos movemos. Vamos matar os dois, certo? Nós vamos. Na verdade, não havia necessidade de se justificar. Berserker continuou a segui-la em silêncio, como sempre, não importa o que ela dissesse. Mas então ela não estava realmente tentando convencê-lo de qualquer maneira. Shirou não gostou do padre. Isto não foi exatamente um salto de lógica. Mesmo nos poucos minutos que Shirou passou em sua presença, tornou-se óbvio para ele que Kirei Kotomini parecia sentir algum tipo de alegria profunda e pessoal em irritar todos ao seu redor. Mas Shirou achou pior que a maioria. Ainda mais do que Rin, que passou anos aprendendo como ficar irritado com Kirei. Shirou ficou irritado com Kirei como estudante de honra. Não era apenas a aura de presunção que parecia permeá-lo. O ar de, eu sei todo tipo de coisas que você não sabe. Ah, talvez eu lhe conte algumas, mas não todas. Porque se você as conhecesse tudo que eu não poderia desprezar você. Acontece que algumas dessas coisas que ele sabia, mas não diria, atingiam muito, muito perto de casa. Você pode até curar aquelas queimaduras invisíveis. Como ele sabia da ligação de Shirou com aquele desastre? Eu não acho que exista um mago que desperdiçaria um feitiço de comando que lhes permite usar magia tão poderosa. Se existisse tal mago, ele não seria apenas um amador, mas um covarde. Era tão óbvio que ele não queria brigar? Não era como se não querer matar pessoas o tornasse um covarde, em sua opinião, mas ele realmente odiava a ideia de que o padre pudesse lê-lo tão facilmente. Alegre-se, garoto. Seu desejo finalmente se tornará realidade. Não, isso foi simplesmente errado. É claro que ele queria salvar as pessoas, mas nunca desejaria que elas corressem perigo primeiro. Não foi a mesma coisa. Não foi. Era realmente como se ele estivesse lendo a mente de Shirou durante grande parte da conversa. Ele disse repetidamente coisas que impressionaram mais do que deveriam, coisas que não deveriam ser óbvias para um observador casual. Shirou ficou meio feliz em aceitar seu papel como mestre apenas como uma maneira de sair daquela igreja, longe do sorriso malicioso e dos comentários simples, mas penetrantes de Kotomini. Ainda assim, se ele estava tentando provocar Shirou para uma luta, ele conseguiu. Shirou Emiya deixou a igreja Kotomini, o sétimo mestre, intencionalmente e também recebeu bem a notícia, de uma forma discreta. O archer de Rin ficou menos entretido com a noção de que eles não iriam matar o novato imediatamente, mas Rin descartou essa ideia em voz alta. Aparentemente ela não poderia lutar contra alguém com quem ela sentia que devia uma dívida, para grande desgosto de seu servo. E ela corou e surtou brevemente por causa de Archer, sugerindo que ela tinha um motivo especial para ser gentil com Shirou. Shirou estava começando a ter a impressão de que Tosaka poderia ser meio estranho. Ainda assim, ela era muito amigável com alguém que alegou que ela estava apenas sendo legal para não se sentir mal quando o assassinasse mais tarde. Então, quando ela se ofereceu para caminhar até a casa com Saiber e ele a seguiu quase automaticamente. Quando ele é um verdadeiro mestre, é quando nos movemos. Isso foi o que ela disse a Berserker, e ela nunca mentiu. Ilha disse que mataria o menino, agora que ele era um mestre. Ela poderia eliminar ele e Rin, tudo com um único ataque rápido. Eles não eram páreo para Berserker, mesmo juntos. Eles eram mestres, posicionados entre ela e o Santo Graal. Ela não precisava de outro motivo para matá-los. E por sorte, ela tinha um de qualquer maneira. Ele era o herdeiro de Kiritsugu, o único caminho restante para a vingança que ela buscou durante metade de sua vida. Ela imaginou seu corpo quebrado como seu brinquedo 1 milhão de vezes em sua mente.
Tudo que ela precisava fazer era dar a ordem e isso poderia se tornar realidade. Ela poderia passar o resto da vida fazendo sofrer por. Não é seguro para uma garotinha fofa andar sozinha a esta hora. Você gostaria que eu te acompanhasse até em casa? Isso não era justo. Não era para ser assim. Ele deveria ser frio e cruel e mandá-la embora. E então ele deveria morrer enquanto ela observava e ria. Ela deveria ser a cruel. Ela deveria matá-lo, agora mesmo. Ela iria. Ele e Rin, os dois tinham que morrer, mereciam morrer pelo que fizeram e pelo que ainda poderiam fazer. Ela poderia fazer isso agora mesmo. Tudo que ela precisava fazer era dar a ordem. Apenas diga: mate todos eles, Berserker. 4 palavras e tudo que eu sempre quis está à minha disposição. Berserker, ela disse, observando enquanto o menino e Rin começavam a longa caminhada de volta para sua casa, Cyber seguindo obedientemente atrás. Vamos. Ele a acompanhou até a segurança. Ele lhe deu dinheiro para comprar o telefone e comprou um lanche para ela. Ele sorriu para ela e chamou seu cabelo de bonito. Apenas pequenas gentilezas comuns, na verdade. Mas bem, às vezes um pouco era suficiente. Vamos para casa, Berserker. Ilha retrucou. Ela sabia que estava escondendo seu desconforto com petulância, mas realmente não se importava. Estou entediado. Sem dizer uma palavra, Berserker se materializou e a levantou nos braços para começar a jornada para casa. Ele nunca questionou suas ordens. Ilha gostava disso nele. Quando todas as suas noções preconcebidas estavam dando errado, e sua própria mente e sentimentos a estavam traindo assim, a lealdade inabalável de Berserker era ainda mais preciosa. Rin Tosaka e Shirou Emiya caminharam em silêncio, Cyber alguns passos atrás. Archer não estava em lugar nenhum, mas sua presença parecia pairar no ar. Os 2 estudantes os ignoraram. Nenhum deles, para ser honesto, queria pensar muito sobre o que aconteceria a seguir. Já havia sido discutido antes, de forma indireta. As ações de Tosaka ao levá-lo para a igreja foram o pagamento de sua dívida. Ela não tinha outro motivo para se associar a ele. Ela estava expressando uma vontade aberta de caçar os outros mestres. Tosaka Rin era uma maga, não era? Na realidade. E para um mago, até mesmo pagar uma dívida, era uma atitude extraordinariamente gentil. Havia uma parte dela que não poderia ser chamada de maga, uma garota genuinamente gentil que estendeu a mão para ajudá-lo. Mas essa outra parte, vamos nos separar aqui, Rin disse, interrompendo seu devaneio. Ela apontou para a encruzilhada, um caminho que levava de volta ao caminho que eles tinham vindo para chegar à igreja, o outro que levava mais para dentro do shintoísmo. Eu paguei minha dívida e seria problemático se ficarmos juntos por mais tempo. Devemos nos separar aqui e nos tornar inimigos a partir de amanhã. Seria problemático se ficássemos juntos. Uma forma educada de dizer, não quero sentir nenhuma empatia por você, porque provavelmente vou te matar? Ainda assim, ele poderia simplesmente deixar as coisas ficarem assim? A verdade é que ele já tinha uma queda por essa garota da escola dele há muito tempo. E embora ele tivesse descoberto esta noite que ela não era nada como ele esperava que ela fosse bem, ele ainda honestamente não conseguia desgostar da personalidade dela, por mais cáustica, sarcástica e ocasionalmente boba que fosse. Na verdade, ele meio que a preferia assim, conversando com seu servo e tentando em vão conciliar sua atitude de mestre com o lado mais suave de sua personalidade que a levou a fazer um favor a um colega de classe, muito acima de sua cabeça. Ele não queria brigar com ela. Mas então, ele se inscreveu para fazer exatamente isso, não foi? Ainda assim ela era, claramente, uma boa pessoa, embora mais fria do que ele esperava. Lutar com ela. Possivelmente matá-la? Era a última coisa no mundo que ele queria fazer. Bem, mesmo que você diga isso, não quero considerá-lo um inimigo, Tosaka. Para ser franco, acho que você é uma boa pessoa, mesmo que tente dizer que não é. Realmente gosto da sua personalidade. Foi meio estranho de assistir. Os olhos de Rin primeiro se arregalaram. Então seu rosto ficou vermelho. Então ela meio que parecia ter se engasgado com alguma coisa. Então, finalmente, para sua consternação, ela apenas pareceu zangada, suspirou de irritação e começou a se afastar dele. Emiya-kun. Ela disse, sem se virar. Eu agradeço que você pense em mim dessa maneira. Eu penso. Mas para ser franco, eu trouxe você aqui para perfurar sua cabeça dura sobre o quão séria é a sua situação. Isto é uma guerra, e se você quiser sobreviver, você vai ter que abandonar essa suavidade e ir para a garganta mesmo comigo. Não me deixe ver você de novo, a menos que você esteja disposto a fazer o que for preciso para sobreviver. Porque se você não começar a levar isso a sério, a próxima vez que nos encontrarmos será quando Archer estiver colocando uma flecha entre seus olhos, presumindo que um dos outros mestres não acabe com você primeiro. Shirou sentiu seu estômago embrulhar enquanto a observava ir embora sem dizer mais nada. Ele queria contrariar as afirmações dela, acalmá-la. Mas o que ele poderia dizer? Ele lhe ofereceu um ramo de oliveira e ela respondeu mais ou menos colocando fogo nele. Por mais peculiar que fosse, ela rapidamente teve pelo menos uma impressão sobre ela. Ela conseguiu o que queria, perseguiu-o com determinação e paixão. E ela queria vencer esta guerra do Santo Graal. Sua metade mais gentil o trouxe até aqui, para lhe dar uma chance de lutar. Mas aquela metade mais fria para ela não permitiria que ela lhe desse mais do que isso. Agora ele era outro obstáculo no caminho de seus próprios objetivos, e se ela tivesse que passar por ele, ela realmente poderia. Ele pensou que em um mundo perfeito, algo teria acontecido para aproximar os dois. Alguns sinalizam que mesmo estando em guerra, não precisavam estar em lados opostos. Qualquer coisa para mostrar a ela que não havia necessidade do tipo de frieza que ela estava demonstrando para ele. Ele não conseguiria convencê-la sozinho, mas se algo acontecesse para mostrar a ela que mesmo um amador como ele poderia ajudá-la de alguma forma. O silêncio na encruzilhada foi quebrado apenas pelo som dos passos de Rin enquanto ela se afastava dele sem sequer olhar para trás. Nenhum sinal veio, nenhuma grande ameaça surgiu contra a qual eles pudessem se unir. Rin Tosaka afastou um inimigo e Shirou Emiya a observou partir em silêncio.
Cyber também assistiu e assentiu em aprovação quando seu mestre lutou contra seu óbvio desejo de falar. Suas ações anteriores, salvando Rin ao custo de um mantra de comando, a deixaram se perguntando se precisaria arrastá-lo pelas batalhas que viriam se quisesse manter os dois vivos. Este silêncio, no entanto, falou bem da sua capacidade de aceitar a realidade, pelo menos até certo ponto. A guerra havia começado e Rin e seu archer eram seus inimigos. Não havia realmente nada que ele pudesse fazer para mudar esse fato, e ele reconheceu isso. Talvez ainda houvesse esperança para ele. Já era quase de manhã quando Shirou retornou para sua casa familiar, Cyber seguindo de perto atrás dele. O céu já estava começando a clarear e as estrelas desapareceram enquanto o sol mal começava a aparecer no horizonte. Shirou disse suavemente, olhando para a garota de armadura e capa de chuva feia. Ele esteve tão cheio de adrenalina durante a maior parte da noite que não havia percebido até agora que ele não tinha certeza do que fazer com ela. Quero dizer, salvar as pessoas ameaçadas pela guerra é muito bom de se dizer, mas só sei o básico aqui. Não sei nada sobre Cyber, ou que um servo precisa para sobreviver. Eu sei por Tosaka que ela precisa de mana, mas e quanto a comida, água, sono? Oh cara, onde ela vai dormir? E o que ela vai vestir? Essa armadura não vai funcionar. E eu certamente preciso encontrar um lugar para escondê-la durante os tempos em que Fujinei estiver aqui. Oh Deus, ele nem queria pensar no que Taiga diria. Sua guardiã, irmã mais velha não oficial pode não ter sido a melhor adulta, mas ela poderia ser uma professora surpreendentemente séria e não ficaria feliz em encontrar uma garota que ela nunca conheceu hospedada na casa dele sem supervisão. Ele não achava que Sakura seria um problema, pelo menos, mas um ponto brilhante em meio a um mar de escuridão não era um grande conforto para... Mestre, a garota quieta perguntou, interrompendo seu devaneio ao perceber que seu invocador havia começado a falar e depois caiu no esquecimento sem dizer nada. Você está talvez doente? Você passou a noite sem dormir e o tempo está bastante fresco. Não. Eu só estava pensando no que fazer a seguir. Shirou disse em um tom um pouco envergonhado. Desculpe, eu não estava tentando fazer você se preocupar. Está perfeitamente certo. A estratégia é importante. Minha única reclamação é que você também deveria me consultar, mestre. Podemos passar algumas horas agora delineando uma estratégia básica para as fases iniciais da guerra e delineando quais rotas iremos patrulhar a cidade esta noite, descansar durante a maior parte do dia e começar a caçar os outros mestres ao anoitecer. Se você tiver um mapa da cidade e locais de interesse próximos, podemos tentar determinar onde outros mestres estiveram ativos. Na verdade, eu estava pensando mais em coisas do tipo, você gostaria de comer alguma coisa? Sim, Cyber disse, tão rapidamente que a palavra pareceu entrar e sair do ar em um instante. Eu não tinha certeza se espíritos heróicos. Ela é um espírito heróico? Realmente. Na verdade, comeu comida ou não? Nós fazemos. Cyber disse mais uma vez rápido demais. Na verdade, como você não consegue transferir mana para mim, a comida será uma boa maneira de manter minha força, mestre. Por favor, forneça refeições com frequência. Shirou disse. Era mais difícil dizer quando ela estava sendo sombria e séria, mas quando ela estava assim, claramente comendo um café da manhã simples e tentando disfarçar bem, ela era meio adorável. Bem, então acho que vou cozinhar. Podemos ter aquela reunião de estratégia que você mencionou durante um café da manhã. O que você acha? Perfeitamente aceitável, mestre. Cyber disse, claramente mais feliz do que estava desde sua convocação. E você não precisa me chamar de mestre. Quero dizer, eu vi você contra Lancer, ontem à noite. Eu teria morrido e você me salvou. Não há como vencer esta guerra sem você, então me olhe como seu parceiro, certo? Cyber pescou brevemente surpreso, antes de sorrir suavemente. Muito bem, eu gosto mais do som disso, sim. Shirou. Devíamos tê-los matado. Archer disse calmamente. Ele salvou minha vida, eu salvei a dele. Rin disse teimosamente, escovando o cabelo na frente do espelho do quarto. Estamos empatados agora. Então, por que exatamente precisamos estar quites com ele? Archer perguntou. Porque talvez você possa simplesmente ficar em dívida com as pessoas, mas não posso tolerar esse tipo de coisa. Rin disse categoricamente. Se eu tivesse matado ontem, ficaria em dívida com ele pelo resto da vida sem ter como pagar. Isso me deixaria louco. Hoje não devo nada a ele e posso enfrentá-lo como um mestre. Archer suspirou. Bem, não era como se ele não estivesse esperando por isso. Ele sabia melhor do que ninguém o quão difícil seria argumentar com Rin se ela tivesse ideias estranhas em sua cabeça. A mesma paixão que a fez se destacar em todos os aspectos de sua vida também a fez se apegar incansavelmente às ideias às quais se apegava, mesmo quando elas não faziam sentido. Suponho que você seja um mestre, então vou obedecê-lo. Mas você precisará ser mais implacável do que isso se quiser vencer, você sabe. Eu sei. E se o enfrentarmos novamente não vou mostrar nenhuma piedade. Rin disse suavemente. Ela honestamente não tinha nada contra Emiya, na verdade. Mas se ele quisesse uma vida longa e saudável, deveria ter desistido da guerra quando teve oportunidade. Dito isto, mas também não irei caçá-lo ativamente. Tenho preocupações mais importantes. O campo limite da escola. Archer disse, antecipando sua próxima declaração. E o gás vaza. Rin concordou. Ambos são servos, embora eu não ache o mesmo. Os vazamentos de gás ainda não mataram ninguém, enquanto aquela abominação na escola comerá qualquer um dentro dela quando se tornar ativa. Ser obra da mesma pessoa. Se eu tivesse que adivinhar, diria que os falsos vazamentos de gás são trabalho de Caster. Extrair poder de tantos grupos grandes de pessoas em rápida sucessão exigiria uma grande magia, e um servo qualificado para ser Caster poderia administrar algo nesse sentido. Archer disse, embora eu não tenha certeza de como.
De acordo com as notícias, houve outro ontem à noite, mas não consegui detectar nada. Ela pode estar lançando seus feitiços à distância, mas nesse caso ela não deveria estar recuperando energia suficiente para fazer valer a pena. Não foi um quebra-cabeça. Caster construiu seu templo em torno da linha Lei no templo Ryudo para contornar o custo de energia. Mas ele não podia exatamente deixar Rin saber que ele sabia disso sem lhe dar muitas dicas sobre quem ele era. Ele teria que direcioná-la sutilmente para essa conclusão, de tal maneira que ela acreditasse ter chegado sozinha. De qualquer forma, estou mais preocupado com a escola. As pessoas correm maior risco lá. Contanto que o mestre do Caster evite que seu servo mate alguém, eles podem se contentar em ser o alvo número 2. Archer encolheu os ombros. O que você decidir, mestre? Agora, já que é domingo, talvez você devesse dormir um pouco? Você ficou acordado a noite toda. Essa foi a ideia. Rin concordou. Vou descansar algumas horas e podemos sair hoje à noite para verificar a situação na cidade. Depois ir para a escola e drenar quantos sigilos pudermos encontrar para aquele campo fronteiriço. Por trás disso a sério. Muito bem. Nesse caso, irei para a forma de espírito para que você possa descansar um pouco. Archer disse, preparando-se para se desmaterializar. Archer? Rin disse, ainda olhando no espelho enquanto escovava seus longos cabelos pretos em preparação para dormir. Sim, Rin. Como você sabia que Caster é uma mulher? No meio de sua desmaterialização, Archer congelou. Com licença, você chamou Caster de ela. Ela pode estar lançando seus feitiços de uma grande distância. O que faz você pensar que Caster é uma mulher? Nunca encontramos Caster ou seu mestre. Ela parecia curiosa, mas ele não tinha dúvidas de que ela estava preparando um de seus selos de comando restantes. Apenas no caso de ela não gostar da resposta dele. Droga, coisinha perspicaz, não é? Archer pensou com uma sensação de frio nas entranhas. Ele não pretendia fazer isso e não conseguia se explicar exatamente porque eu a vi na última vez que passei por esta guerra. Maga talentosa, mulher muito atraente, mas infelizmente também meio maluca. Se ela soubesse que ele era alguém envolvido na guerra atual, um herói do futuro e não do passado, bem, havia um limite de pessoas que ele poderia ser. Felizmente, anos de luta constante lhe deram a capacidade de manter a calma sob pressão. E talvez mais importante, a capacidade de mentir como um cachorro. Simplesmente escapou dessa maneira na verdade. Bem, não sabemos quem eu realmente sou. Talvez Caster seja alguém que conheci na minha primeira vida, e sua magia provocou alguma reação subconsciente? Ele disse. Há verdade suficiente para parecer genuíno, sem realmente contar nada a Rin. Kotomini ficaria orgulhoso. Ele conheceu Caster em sua primeira vida, só não foi a primeira vida de Caster. E suas atividades despertaram uma memória. Só que a memória estava disponível gratuitamente de antemão e por acaso era, acho que Caster já começou a roubar almas. Acho que ela foi convocada bem cedo em comparação com a maioria das outras, então isso faz sentido. Ok então. Rin disse, aparentemente satisfeito com isso. Bem, se for esse o caso, então talvez vê-la refresque ainda mais sua memória. Eu gostaria de saber com qual herói eu terei parceria eventualmente. Archer sorriu. Ele realmente não conseguia resistir a isso às vezes? Tudo bem então, mas não deveríamos estar muito confiantes. Quer dizer, poderia facilmente ser que eu vi o quão sádico e vingativo é esse roubo de almas e apenas subconscientemente presumi que o responsável deveria ser uma mulher fria e amarga, como meu próprio mastro. A dor da escova de cabelo batendo nele entre os olhos valeu completamente a pena só para ver Rin ficar tão vermelha quanto sua camisa favorita. Ele não tinha certeza do que fazer para saber, então foi simples. Comida ocidental não era sua especialidade, mas era um prato fácil. Torradas e ovos estrelados, 2 fatias e 2 ovos para cada um. Ela havia inalado. Então, percebendo que havia subestimado a fome que ela estava, ele lhe deu metade de seu café da manhã enquanto ia preparar mais. Desapareceu antes que ele chegasse à cozinha. Tomando isso como um desafio, ele entrou na geladeira e pegou as armas grandes. Tirando o arroz, algumas sobras de tofu, queijo, temperos e os ovos restantes, ele construiu o que poderia ser tecnicamente chamado de omelete com arroz frito, e poderia ser chamado de forma mais realista de monstro do café da manhã. Esqueça o Cyber, isso alimentaria toda a sua família com sobras suficientes para preparar almoços para ele e 2 amigos de sua escolha. Fujinei não conseguiu terminar isso. Ele serviu uma pequena porção e deu a Cyber o resto de sua arma definitiva. Ela demoliu. Talvez sobrasse o suficiente para uma pequena refeição mais tarde, mas ela devorou a grande maioria. Shiro se perguntou vagamente se sua renda era suficiente para pagar por ter esse buraco negro ambulante em sua cozinha durante as refeições. Fujinei conseguia guardar o suficiente para 3 pessoas, e até Sakura comia mais do que sua aparência sugeria, mas ele tinha certeza de que Cyber havia derrotado os 2 por uma margem sólida. A loira Petite suspirou sorrindo de satisfação. Maravilhoso. Eu esperava uma refeição aceitável, na melhor das hipóteses, considerando que é cedo, mas você é um chefe incrível, Shiro. Acredito que essas condições de vida serão suficientes se a comida continuar a ser desta qualidade. A Guerra do Santo Graal vai ser um assassinato na minha conta bancária se ela espera tanto em cada refeição. Shiro pensou secamente. Ainda assim, nenhum cozinheiro ficaria completamente infeliz por ter um público tão agradecido. Então ele apenas disse, estou feliz que você tenha gostado. Farei o meu melhor para continuar vivendo de acordo com seus padrões, embora tenha certeza de que não. Não sou páreo para quaisquer chefes que um herói épico deve ter. Cyber estremeceu e muito incisivamente não o olhou nos olhos. Não, você está melhor. Então, muito melhor. Ela disse em um tom assombrado. Após alguns momentos de silêncio, Shiro decidiu quebrar o frio estranho que caía sobre a sala, como se toda a vida tivesse sido sugada do ar. Então, na verdade não realizamos nenhum trabalho estratégico, não é? Os olhos de Cyber se arregalaram, e ela? Deus, ela corou.
Não muito, mas um pouco, e ela até sorriu de uma maneira um pouco boba. Sim, bem, é difícil pensar quando estamos com fome, e a comida estava excelente, então, posso ter perdido a noção do que estávamos fazendo. Adorável. Ela é totalmente adorável. Isto é completamente injusto. Shiro pensou, sentindo suas próprias bochechas ficarem levemente vermelhas. Tudo bem. Estou acostumada a não dormir muito, então podemos planejar um pouco antes de eu dormir. Embora, na verdade, quando digo planejando, acho que realmente quero dizer que poderia usar um curso intensivo sobre todos os pequenos detalhes. Quero dizer, não sei que herói você é, que capacidades você tem, porque está atrás do Santo Graal, quem realmente era aquele Lancer, como identificar outros mestres. Senpai, você está acordado? Eu sei que é um pouco cedo, mas tem uma receita nova que eu queria experimentar. Chamou uma voz familiar e alegre da entrada. Onde vamos colocar você para que Sakura não surte ao ver uma garota de armadura sentada na minha cozinha? Shiro disse, embora não tão calmamente. Intruso? Saiber questionou. O vento parecia aumentar dentro da cozinha enquanto ela preparava aquela espada invisível que usou contra Lancer. Não, intruso não mate. Shiro disse em pânico. Olhe, não podemos deixá-la ver você assim. Saia pela janela, dê uma volta para o oeste ao redor do prédio, entre no quarto de hóspedes. Fujinei às vezes deixa um conjunto extra de roupas para quando ela roubar meu caridade. Será grande demais para você, mas... Em uma chuva suave de luz prateada, a armadura e as manoplas do Saiber se dissolveram para deixá-la apenas com o vestido azul por baixo delas. Ou você poderia fazer isso. O vestido ainda não parecia exatamente com roupas normais, era muito elaborado, mas seria mais fácil de explicar do que uma armadura completa. Claro, mas você ainda deveria ir embora, já que eu realmente não posso explicar uma garota sem armadura muito melhor do que uma com ela e ela estará aqui, agora. Besteira. Você acordou cedo. Sakura disse calorosamente, enfiando a cabeça na cozinha. A sala pareceu ficar mais ensolarada com o sorriso dela. Sakura Matou teve esse tipo de efeito no mundo. A irmã mais nova de seu amigo do ensino médio, Shinji, Sakura era sua kohai na escola e uma espécie de irmã substituta em todo o resto. E embora ele e Shinji tenham se afastado, ele e Sakura só se aproximaram com o passar dos anos, quando ela passou para ajudar na casa quase diariamente. Ele nunca soube exatamente o que motivou o início das visitas. Ele se machucou e ela começou a aparecer. Todas as tentativas de dissuadir seu encontro fracassaram totalmente. O que importava agora era que ela havia se tornado tão importante na casa de Emiya que Shiro realmente não conseguia mais imaginar a vida sem ela passar por aqui todos os dias. Ela era tão familiar quanto Fujinei neste momento. E você já fez o café da manhã? Eu estava ansioso para... A voz de Sakura sumiu quando seus olhos se fixaram na garota de vestido azul chique sentada à mesa em frente aos pratos vazios. O sorriso dela desapareceu. O sol foi embora. Senpai. Sim, Sakura? Ele perguntou como se não houvesse nada de estranho na situação. Talvez se ele não dissesse nada sobre Saiber, Sakura não perguntaria. Isso pode acontecer. Senpai, tem uma garota na cozinha. Sakura disse suavemente. Seu tom não parecia de aprovação. Inferno. Shiro pensou. Sim, isso é verdade. Suave, Emiya. Suave. Por que ela está aí, senpai? Bem, ela. E por que ela não estava aqui ontem? Saí com Fujimura-sensei bem tarde da noite. Quando exatamente ela chegou no meio da noite? Ou você saiu com ela a noite toda, sem nos contar? Na verdade vê? E Fujimura-sensei sabe disso? Por mais que eu não possa aprovar isso, ela desaprovará ainda mais. Sakura disse com firmeza. Deus, ela está chateada, não está? Shiro pensou dolorosamente. Ela era muito educada e quieta para ser qualquer coisa, menos furiosa. Olha, Sakura, não é bem assim. Ele disse, tentando ao máximo salvar isso de alguma forma. Não gosto do que, senpai? Não é como que você está pensando. Shiro disse. Ela é apenas uma amiga de Kiritsugu, só isso. Ela apareceu ontem à noite para vê-lo, e bem, você sabe. E eu não poderia simplesmente deixá-la sozinha depois disso. Vamos, Saiber, jogue junto. Ele pensou. Ele fez questão de chamar seu pai pelo nome, para que ela pudesse fingir que realmente o conhecia, mas ele não tinha certeza se ela entenderia o que deveria fazer a tempo. Sakura não parecia convencida. Ela veio vê-lo no meio da noite? Eu sou de fora do país, como você provavelmente pode perceber. Saiber disse calmamente. Não estou acostumado a viajar e não calculei meu horário de chegada corretamente. Shiro foi muito prestativo. Fiquei chocado ao saber do falecimento de Kiritsugu e não tenho certeza de onde teria ficado se ele não tivesse me oferecido um quarto. Bom trabalho, Saiber. Shiro pensou com firmeza. Eu vejo. Sakura disse. Sua expressão ainda estava sombria, mas ela parecia ter, se não concordado com a presença de Saiber, pelo menos notou que não tinha motivos para recusar. Bem, acho que me desculpe, não entendi seu nome. Saiber. Shiro disse automaticamente e imediatamente começou a se chutar mentalmente. Apenas Saiber. Realmente. Quem acreditaria que esse era o nome de uma pessoa? Saiber? Sakura disse. É um nome de família. Saiber disse em uma expressão perfeita. Estamos condenados. Shiro pensou. Bem, eu suponho que não tenho nenhum motivo real para pedir que você vá embora. Saiber-san. Sakura disse lentamente. Realmente. Shiro pensou. Isso é bom. Isso é uma coisa boa. Então vou esperar aqui e ver o que Fujimura-sensei tem a dizer. Se ela disser que você pode ficar aqui, acho que não posso dizer nada. Sakura disse. Besteira. Fujinei. Shiro pensou inexpressivamente. Ele levantou-se. Shiro? Saiber perguntou. O que está errado? Eu preciso fazer mais café da manhã. Shiro disse.
Talvez se eu a distrair com comida ela não pense muito. Descobriu-se em pouco tempo que a comida não era suficiente para distrair completamente Taiga de uma garota na sala, embora ela tenha demorado quase 17 minutos para perceber. Felizmente, porém, Fujinei não era tão boa em discutir quanto Sakura, então se Sakura não tivesse conseguido encontrar um motivo real para negar um quarto a Cyber, absolutamente não uou. Taiga rugiu. Fujinei simplesmente negaria ela sem motivo. Era possível que este fosse um longo dia. Oh Deus! Oh Deus! Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? A garota, a linda que ele chamava de amiga do pai. Fujimura-sensei no final não recusou a garota. Sakura nunca esperou que ela fizesse isso, embora uma pequena parte dela esperasse que sim. Deixe para Fujimura-sensei basear suas decisões de hospedagem e alimentação em um duelo de Shinai. Claro, a mesma coisa que fez Taiga aceitar Cyber na casa foi apenas mais um sinal para Sakura de quão perigosa a garota realmente era. Ela teve sorte de Senpai ter apenas pensado que sua antipatia pela garota era ciúme. A verdade era, afinal, pior. Mesmo que sua demonstração de esgrima contra Taiga não tivesse sido muito habilidosa para ser verdadeiramente humana, Sakura ainda podia sentir o gosto da verdadeira natureza da garota. Ela certamente se sentia mais próxima do humano do que a outra serva que Sakura conheceu pessoalmente, mas a aura de poder teria sido inconfundível mesmo se Senpai não tivesse sido tão tolo a ponto de apresentá-la como Cyber. Apesar de tudo, Sakura sorriu com ternura apesar de sua preocupação. Oh, Senpai, você realmente não tem talento algum para essas coisas, não é? A própria Sakura teria tomado cuidado, se não conseguisse surpreender o servo como ele aparentemente não conseguia, de apenas alimentá-la em uma sala ao lado, colocar algum tipo de obstáculo visual no caminho para fazer parecer a ala em que ela estava hospedada. Estava em reforma se caso alguém a encontrasse, dê-lhe um pseudônimo convincente para usar. E para ser franco, isso ainda era bastante patético para os padrões dos magos. Isso nem fez nada com o vestido incomum da garota. No entanto, Senpai nunca pensou em tomar precauções tão simples. Ela gostou disso. A honestidade do Senpai foi fofa. Sua sinceridade brilhou como sol, principalmente quando ele tentava não ser sincero e o fazia muito mal. Infelizmente, seu breve bom humor desapareceu quando ela se lembrou do que Senpai estava mentindo para ela. Um servo. A garota que estava com ele era uma serva e isso fez de Senpai um mestre. Ele estava envolvido naquela guerra terrível e ele poderia. Ela não conseguia nem formar o pensamento sombrio e se contentou com ele estava em sério perigo. Ele não era um mago, não como os outros concorrentes. Pelo menos o avô lhe dissera que não se envolveria na guerra atual. Senpai não teria chance contra Zou quem matou. E o próprio irmão dela era. Ele não tinha a presença do Senpai, para dizer o mínimo. Suas primeiras impressões sobre Cyber foram limitadas, mas ela não achava que Raider poderia vencê-la com Shinji de posse de seu contrato. Mas os outros mestres eram monstros, o suficiente para fazer até o avô, a pessoa mais poderosa e horrível que ela conhecia, decidir evitar se envolver. E ele disse, quase como uma reflexão tardia, que o favorito para vencer desta vez era o herdeiro de Tosaka. Na época, isso só fez Sakura se sentir um pouco desconcertada. Ela não tinha certeza de como chamar a emoção, honestamente. Agora, isso apenas a fez sentir-se aterrorizada. Claro, porque ela não seria a mestra com melhor classificação. Ela é mais talentosa do que qualquer um. Sakura pensou. Claro que ela vai vencer. E se ela lutar contra Senpai para fazer isso? O treinamento de Sakura não era tradicional de forma alguma, mas ela sabia que os mestres na Guerra do Santo Graal não eram conhecidos por mostrar misericórdia aos outros. Por um breve momento, algo escuro brilhou por trás dos olhos violetas da jovem quando uma pequena explosão, menos de um segundo, de algo frio e cruel passou por sua mente ao pensar na garota brilhante e perfeita que ela sempre assistiu à distância, e que poderia muito bem estar matando o homem que ela amava. E do servo loiro educado e angelical que o colocou em posição de ser ferido em primeiro lugar. Em sua cripta, Zouken sorriu. Os vermes espalhados pela câmara aumentaram suas contorções repulsivas em sensibilidade às emoções dele, continuando a deslizar em sua direção e a se enterrar em seus tornozelos e pernas. Ele havia tomado a decisão de se envolver na guerra no dia anterior e imediatamente disse a Sakura exatamente o contrário. Apesar de toda a sua conversa sobre a falta de habilidade do menino em Mia em enganar, nunca lhe ocorreu que talvez ela também estivesse sendo enganada. E por que isso aconteceria? Para começar, Zouken não costumava mentir para ela, ele não precisava. Zouken a forçou a fazer o que ele queria e, portanto, não tinha motivos para recorrer ao engano. Se ele quisesse que ela entrasse na guerra como mestre, ele poderia simplesmente obrigá-la. E o fato de não ter feito isso era prova suficiente para ela de que ele era honesto em não se envolver pessoalmente. Garota boba. Ele se perguntou quanto tempo levaria até que ela percebesse que tinha um destino muito maior do que agir como um mero mestre. E ele se perguntou ainda mais quanto tempo levaria até que ela percebesse que a segunda metade da breve conversa tinha sido realmente importante. As poucas declarações cuidadosamente calculadas para direcionar seus pensamentos, e a animosidade, apenas ligeiramente na direção da garota Tosaka. O problema com a garota era que por mais quebrada que ela pudesse parecer para qualquer um que a visse no meio do treinamento, ela realmente não estava. Não no fundo, não no nível mais fundamental, não quebrado como ele precisava que ela quebrasse. Por mais esfarrapada e despedaçada que fosse sua personalidade superficial, ainda existia alguma essência central que simplesmente não vacilaria e não toleraria nenhuma intrusão no território de sua mente e alma. Embora impressionante e o que lhe permitiu suportar o treinamento e as alterações necessárias para seu propósito final, também a tornou basicamente inútil para ele, a menos que ele pudesse contorná-lo a tempo. E infelizmente uma década dos métodos mais hediondos que ele poderia imaginar não havia perfurado esse bastião final de força interior, e ele poderia conceber alguns métodos verdadeiramente e profundamente hediondos. Então ele tentou outro local.
Se não quebrar devido a um ataque externo, faça com que ela mesma o quebre por dentro. A esperança era uma fraqueza que o menino Emiya tão gentilmente incutiu. O ciúme foi outro, que Rin Tosaka inspirou e o próprio Zouken inflamou. E agora a fonte do ciúme a levava a temer pela fonte da esperança, esse terror se tornando uma terceira fraqueza criada por ela mesma. Não é muita reação, na verdade. A menor e mais imperceptível das rachaduras na armadura. Mas ele poderia trabalhar com isso. Agora talvez fosse hora de ele consultar novamente aquele ritual de invocação e se envolver diretamente nos eventos pela primeira vez em séculos. Todas as 7 cartas já haviam sido retiradas, é claro, mas sempre havia brechas. Ele certamente agradeceria a Caster mais tarde por criar um jogo tão grande para ele explorar. Ela estaria morta, então ele duvidava que ela apreciasse o agradecimento, mas nunca fazia mal ser educado. Shirou e Cyber caminharam durante a noite, principalmente em silêncio. Tinha sido um dia longo, mas eles finalmente conseguiram chegar a um acordo razoável para suas condições de vida. Cyber ficaria no quarto de hóspedes, para seu aborrecimento, mas Sakura e especialmente Fujinei foram dolorosamente insistentes. E então Shirou se viu organizando uma festa do pijama. Ainda assim, pelo menos Chaiga e Sakura aparentemente dormiam profundamente, porque de acordo com Cyber elas não reagiram nem um pouco quando ela se levantou e saiu do quarto para encontrar Shirou. Shirou lançou um olhar de soslaio ao seu novo servo. Em vez de usar sua armadura, que ela afirmava poder materializar tão facilmente quanto a desmaterializava, ela optou por usar as roupas simples que Sakura lhe forneceu depois de afirmar que seu vestido normal era bonito demais para uso diário. Um suéter branco e uma saia roxa profunda que chegava um pouco além dos joelhos. Era uma roupa simples e elegante que combinava bem com ela, embora por algum motivo Shirou não pudesse deixar de pensar que ela ficava melhor de azul. E ele também percebeu que era um pouco grande demais para ela e disfarçava seu corpo quase completamente. Ele percebeu que Sakura realmente não parecia gostar de Cyber e se perguntou se talvez isso tivesse sido feito de propósito, mas não conseguia entender por quê. Se isso a tivesse incomodado de alguma forma, isso seria uma coisa. Mas tudo o que fez foi esconder sua figura de percebendo uma possível razão pela qual Sakura não iria querer que ele olhasse para o corpo de outra garota e reprimisse isso. Shirou acelerou um pouco o passo para que Cyber não pudesse vê-lo corar. As meninas eram complicadas. A dupla decidiu ser proativa nesta guerra do Santo Graal. Cyber o informou que quase todos os incidentes estranhos nas notícias, tanto os vazamentos de gás quanto os assassinatos, provavelmente foram obra de outros mestres. Shirou decidiu que sua estratégia, pelo menos nas primeiras partes da guerra, deveria ser deixar os outros mestres lidarem uns com os outros como quisessem, enquanto ele e Cyber se concentravam em caçar e derrotar aqueles que estavam ferindo pessoas inocentes. Ele esperava que ela adotasse uma abordagem pragmática e o encorajasse a ir atrás de qualquer mestre que se tornasse um alvo fácil. Mas ela sorriu calorosamente e disse que aprovava essa tática e apreciava a confiança dele nela. Ele não tinha certeza de como ela poderia pensar que ele não teria confiança nela, tendo visto ela expulsar um inimigo que havia derrotado o próprio Shirou sem esforço e desferir uma lança no peito em literalmente segundos. Mas Shirou achou sua aprovação tranquilizadora, principalmente diante das coisas que Kotomini havia dito a ele na noite anterior sobre seu desejo. Não é nada disso. Não é um desejo que as pessoas corram perigo. É um desejo que ninguém jamais esteja em perigo. Ser o tipo de herói que pode criar um mundo que não precisa de heróis. Impossível no final, mas posso continuar perseguindo porque sei que é um puro desejo. Porque se não fosse, essa menina sagrada com uma presença como vento sobre águas claras não teria sorrido para mim. Shirou? Cyber perguntou curioso. Há algo errado? Seu ritmo diminuiu consideravelmente. Não, só pensando. Concentre-se na tarefa em questão, Shirou. Cyber o repreendeu. Um inimigo pode estar em qualquer esquina. Planejar com antecedência é bom, mas não se você perder de vista o que está ao seu redor no processo. Shirou riu, imaginando vagamente como ela reagiria se ele lhe dissesse que na verdade não estava pensando na patrulha deles. Será que ela bem, neste momento quase espero que sim. Estamos caminhando há muito tempo e até agora. Um som de gelar o sangue perfurou a quietude da noite, um grito de mulher, um grito de puro terror. E então, tão repentinamente quanto surgiu, parou, interrompendo o choro. Shirou sabia que era impossível, considerando o quão longe o grito estava, mas ele sentiu que podia sentir o cheiro de sangue no ar, e algo mais enjoativo e doce, como mel podre. Isso foi isso. Este foi o momento. O momento em que ele finalmente correspondeu aos seus ideais ou não. Um perigo real, uma vida real em jogo. Alguém precisava de sua proteção. Deus, ele estava com medo, mas a ideia de que outra pessoa poderia morrer se ele não fizesse nada era muito pior do que a ideia de que ele próprio poderia morrer. Num lampejo prateado, Cyber estava armado e blindado. Isso foi muito próximo, Shirou. Siga M. Ela piscou confusa ao perceber que Shirou já havia começado a correr na direção do grito, deixando-a para trás em uma corrida louca. Felizmente, ela era muito mais rápida que ele, então isso não importava muito, mas ela teria que falar com ele mais tarde. Sua tendência de correr na frente dela simplesmente não era uma boa tática. Shinji matou, herdeiro de sangue da linhagem mais nobre dos magos matou, sorriu satisfeito e fechou o livro. Sua serva era uma coisa bonita, mas ele não tinha certeza se ela era realmente tudo o que deveriam ser. Certamente ela era mais forte que uma pessoa normal, mas não na medida que ele esperava. Mas agora, vendo-a assim, escura contra a escuridão, seu cabelo violeta se agitando quase por vontade própria enquanto ela se agarrava à figura moribunda e lutava inutilmente em seus braços? Ela era exatamente o tipo de monstro que ele queria. A garota não era nada, ninguém, uma pessoa qualquer, estúpida demais para ficar dentro de casa à noite enquanto um assassino vagava pelas ruas. Jovem, provavelmente um estudante, embora nenhum que Shinji reconhecesse.
Fazia sentido. As crianças sempre pensaram que eram imortais até que alguém provasse o contrário. Ryder a perseguiu por algum tempo até que ela cometeu o erro de atravessar esta área isolada. Quando a serva fez seu movimento, foi ao mesmo tempo emocionante e, de alguma forma, quase fácil demais. A criança teve tempo de gritar antes que as presas de Ryder afundassem em sua garganta e começassem a extrair sangue, e com isso, algo muito mais precioso. Shinji assistiu encantado enquanto a luta da garota cessava. Não, mais do que cessou. Seus olhos rolaram para trás. Seus braços envolveram a cintura de Ryder e ela começou a ofegar suavemente no ritmo de Ryder extraindo sua força vital. Ele quase riu alto. Ryder estava comendo sua alma, e ela estava gostando. Que divertido. Se ter tanto poder sobre a vida e a morte de um inseto insignificante era tão poderoso, ele só podia imaginar como seria quando a surpresa que ele havia planejado em sua escola finalmente estivesse pronta. Ryder deixou cair a mulher no chão como se fosse lixo e saltou para trás para ficar bem na frente dele. Companhia, mestre. Ele ficou brevemente irritado com a interrupção. Ele estava gostando do show, muito obrigado. Mas seu bom humor foi rapidamente restaurado ao ver quem vinha vê-lo. Uma garota com armadura prateada muito bonita e... Emiya. Ei, cara, que bom ver você. Boa noite para uma caminhada, certo? Shinji disse jovialmente como se eles tivessem se encontrado durante uma corrida, em vez de se encontrarem por causa de um futuro cadáver. SH. Shinji. Emiya engasgou, com os olhos arregalados em choque. Shinji tentou e não conseguiu reprimir uma risada. O grande idiota estava sem noção como sempre. Essa mulher é... Ah, você quer dizer Ryder? Shinji disse, ainda com o mesmo ar de alegria casual. Sim, ela é minha. E acho que é sua, hein? Cara, quem teria pensado que você, entre todas as pessoas, estaria na guerra comigo? Deve ser o destino nos encontrarmos assim. Os olhos de Emiya se estreitaram. Shinji, essa garota, sua alma, quase toda ela foi drenada. Ela está morrendo, e seu servo fez isso? É. Oh sim, Ryder precisava de comida, e as almas são a melhor fonte de energia para um servo. Não é grande coisa, todos os mestres fazem isso. Se você acha que isso é ruim, você deveria ver o que a bruxa na montanha tem puxado. Mas conhecendo você, acho que até essa coisinha vai fazer você enlouquecer, Shinji disse, suspirando de aborrecimento. É uma pena que você tenha visto isso. Talvez eu estivesse disposto a trabalhar com você por um tempo, mas não acho que isso vá acontecer agora. Cyber, Emiya disse, lidar com o servo. Se eu tirar aquela garota daqui, ela ainda pode sobreviver, então. Entendido, mestre. Cyber disse sem a menor hesitação. Eu cobrirei sua retirada, e eliminarei seu inimigo. Ryder, que ficou em silêncio como uma estátua durante toda a troca, enxugou as últimas gotas de sangue dos lábios e se agachou como uma cobra prestes a atacar. Mestre, bem, isso é bom de certa forma, eu acho. Eu queria ver o que você realmente poderia fazer. Shinji disse, seu sorriso fácil ficando frio e feio. Mate os dois, Ryder. Shirou deu um salto voador até a garota deitada, envolvendo-a em seus braços e arrastando-a para fora do campo de batalha o mais rápido que pôde. Ele estava cheio de adrenalina, raiva justificada de Shinji e puro terror gritante por sua vida, e isso permitiu basicamente pegar a garota no colo e simplesmente tirá-la da linha de fogo. Acontece que ele realmente não precisou se preocupar, quando a depositou no abrigo mais próximo que conseguiu encontrar. Nenhum dos servos estava prestando a menor atenção nele. Ryder era rápido impossivelmente, ela estava correndo pelo parque como uma estrela cadente negra, tão rapidamente que seus olhos mal conseguiam segui-la. Ela atacaria, recuaria e atacaria novamente de um ângulo diferente, tudo no espaço de um piscar de olhos. Para piorar a situação, sua arma era realmente insana, um chicote bizarro de algum. Não, 2 pregos presos por um pedaço de corrente que girava em torno dela loucamente com apenas leves movimentos de seus braços para atacar de ângulos imprevisíveis e então ser sacado, quase instantaneamente de volta às suas mãos. Mas isso só tornou Cyber ainda mais impressionante. Incapaz de igualar seu oponente em agilidade. Ela plantou os pés e repeliu cada um daqueles ataques selvagens como se pudesse ver o futuro e simplesmente soubesse onde eles iriam cair. Ryder disparou ao redor dela, misturando ataques corpo a corpo à distância, mas Cyber enfrentou cada ataque e empurrou para trás. Sua espada repelindo a corrente aparentemente sem mais esforço do que Ryder levou para fazer os movimentos de seu pulso necessários para fazê-la girar. Shirou e Shinji assistiram fascinados quando realmente deveriam estar fazendo algo produtivo. Foi difícil culpá-los, na verdade. Nenhum dos dois tinha tanta experiência com algo tão perigosamente belo quanto a graça quase dançante das duas mulheres enquanto lutavam. O que, claro, só tornou o final um choque ainda maior. Cyber, com um único movimento suave, usou sua espada para bater na corrente giratória de modo que o prego apontado para sua garganta se empalasse no chão. Antes que Ryder pudesse soltá-lo, ela pisou nele com sua bota blindada e usou o impacto para atacar. Ryder, temporariamente interrompida no meio da corrida pela pressão repentina em sua arma, foi pega de surpresa. Tornou-se óbvio para Shirou o que realmente aconteceu. A graça sem esforço com que Cyber executou seu contra-ataque disse-lhe que isso nunca tinha sido uma luta. Cyber estava avaliando Ryder e achou que era insuficiente. O servo vestido de preto não conseguiu matá-la nesses muitos ataques, e agora o primeiro contra-ataque também seria a última ofensiva de Cyber no duelo. Ou melhor, deveria ter sido. Tudo voltou a ontem à noite. Apenas algumas diferenças na verdade. Archer escapou ileso de seu confronto com Cyber graças aos próprios instintos heróicos de Shirou trabalhando contra ele, gastando um selo de comando para salvar Rin. E graças à bondade de Shirou trabalhando contra ele, Ilha se retirou sem qualquer tipo de ataque contra ele ou Rin. Se Archer estivesse ferido, Rin não poderia ter saído em patrulha esta noite. E se Rin tivesse se unido a Shirou contra um inimigo comum, era mais provável que mesmo que eles não tivessem unido forças, ela teria escolhido ignorá-lo completamente, em vez de simplesmente não caçá-lo ativamente.
Mas ela tinha saído em patrulha, e do ponto de vista deles em um dos edifícios mais altos da cidade. A visão impressionante de Archer detectou Ryder atacando uma mulher a quase 8 quilômetros de distância. Eles foram intervir e tomando posição em um prédio menor, mas mais conveniente a menos de 2 quilômetros do parque. Chegaram a tempo de ver que Shiro Emiya e Saiber os haviam vencido. Rin decidiu não fazer de Emiya sua prioridade, mas ela dificilmente poderia ignorá-lo quando ele desafiasse abertamente outros mestres no meio da cidade. Nem poderia simplesmente se afastar de um alvo tão tentador. Dois de seus inimigos, distraídos e inconscientes de sua presença, e ela com a melhor posição de atirador e a melhor atiradora. Você pode pegar os dois daqui? Rin perguntou. Archer sorriu suavemente e puxou a corda do arco, a flecha prateada brilhando em sua mão. Acho que consigo. Apenas os servos, lembre-se. Emiya é um idiota e Shinji é uma doninha, mas eu deveria ser aquele que evita que as pessoas morram em catástrofes mágicas nesta cidade. Rin disse. Vou tentar, mas lembre-se que qualquer ataque capaz de matar 2 servos desta distância causará imensos danos colaterais. Não prometo nada, principalmente com você me distraindo e atrapalhando minha mira. Archer disse provocativamente. Você é um grande atirador. Rin resmungou. Tudo bem, tudo bem. Se você matar alguém humano, aceitarei que foi um acidente e só te punirei com severidade média. Por que isso faz meu sangue gelar? Sua aspereza média parece que poderia matar uma pessoa normal. Archer disse com um pequeno sorriso. Apenas atire, espertinho. Seu sorriso se alargando com rubor que ele sabia que ela estava usando mesmo sem olhar, ele virou o corpo para que Rin não pudesse ver sua arma pelas costas. Quase imediatamente a flecha em sua mão mudou. A ponta prateada se estendeu, um punho apareceu, a haste se torceu em uma espiral. Seu sorriso ficou ainda mais amplo e assumiu um aspecto nitidamente predatório, enquanto ele via a batalha em andamento abaixo e a quase 1 quilômetro de distância dele, ao longo de sua espada recém-projetada. Você é muito mole, Rin. Você disse esta manhã que estava disposto a matá-lo, mas quando surge a oportunidade, de repente são apenas os servos. Bem, seja grato por me ter aqui para compensar e ser implacável o suficiente para nós dois. Ele pensou, segurando a flecha da espada em punho. Os 2 servos precisavam morrer para que Rin vencesse esta guerra, o que apesar de tudo ele realmente queria. Shinji. Ele se lembrava de Shinji bem o suficiente para saber que apenas Sakura sentiria falta dele, e que sua morte estaria fazendo um favor a ela, apesar desse carinho equivocado. Não há razão para poupar isso. Quanto a Emiya, bem, isso era pessoal. Com eles tão próximos, um tiro certeiro poderia matar todos os 4 de uma só vez, uma oportunidade perfeita. Sim, as coisas tinham saído muito melhores do que ele esperava, isso ele poderia dizer. É claro que Rin provavelmente não acharia graça quando matasse os mestres junto com os servos. Apesar de sua segurança duvidosa, ela provavelmente faria da vida dele um inferno. Supondo que ele ainda tivesse vida após a morte de Shiro Emiya. Ah bem, se ele ainda estivesse vivo depois disso, então tudo isso seria inútil e ele estava condenado a coisas muito piores do que qualquer coisa que Rin pudesse fazer. Então isso realmente não importava. Segurando a espada recém-projetada completa com as modificações no design que a tornariam uma flecha eficaz, Archer mirou novamente. Ele apontou um nobre fantasma chamado Caladbolg, ou pelo menos sua recriação, para as figuras reunidas à distância. Então, com outro esforço de vontade, ele mergulhou sua mente na magnífica harmonia de aço e fogo inerente à arma obra-prima, e quebrou-a. O poder mal contido começou a zumbir na espada-flecha preparada à medida que ela se tornava perigosamente instável, aguardando apenas um alvo contra o qual morrer. Adeus, senhoras e senhores. Bem, senhoras, senhores e Shinji, eu sou o osso da minha espada. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.